Liderar, capítulo 1. Conceito de liderança versus liderança nos desbravadores. Centenas de livros já foram escritos sobre liderança, seja na área religiosa, educacional, empresarial ou política. Talvez não exista mais nenhuma novidade a se apresentar sobre este assunto. Mesmo na área dos desbravadores, com mais de 50 anos de existência, inúmeras apostilas, cursos e vários manuais foram produzidos enfocando diversas áreas. Das apostilas mimeografadas, talvez você nem saiba o que é isso e terá que buscar na internet dos anos 70, onde novidades nunca vistas eram diligentemente ensinadas e incorporadas aos clubes através dos pioneiros cursos de liderança, aos atuais manuais extremamente bem elaborados. O intuito de seus criadores sempre foi o mesmo: transmitir o máximo de conhecimento sobre liderança a fim de formar novos líderes, cada vez melhor preparados para a tarefa de, através do desbravadorismo, conduzir crianças, juvenis, jovens e adultos a cumprir com os nossos ideais: voto, lei, lema, alvo, propósito e objetivo. Assim que vamos tentar apenas colocar resumidamente conceitos gerais de liderança e suas aplicações específicas em nossa área. Com um time de líderes que, somando os anos de liderança, deva dar mais de 250 anos, vamos trazer conceitos e formas de liderar, neste capítulo e nos demais deste livro. Formas de liderar. Dividimos tecnicamente em 3, quanto à forma de atuar do líder, segundo conceitos clássicos. Primeiro, democrático, segundo, autocrático e terceiro, laissez-faire. Primeiro, democrático. Por definição, é aquele que lidera ou governa de acordo com a vontade popular, de acordo com o desejo daqueles que estão sob sua autoridade e responsabilidade. Em geral, é uma forma de liderança muito bem vista, já que o líder conduz, direciona as ações do grupo com o interesse dos liderados. O ponto forte é que, como o que se vai realizar é do interesse da maioria, a oposição sempre será menor que a colaboração. Ponto fraco é quando se lidera um grupo por atividades que lhes são desconhecidas. As opiniões dos liderados nas tomadas de decisão são infrutíferas, uma vez que ninguém pode emitir uma opinião acertada sobre algo que desconhece. Principalmente nos desbravadores e aventureiros, como estão a cada ano através das classes, aprendendo novidades, a democracia não faz muito sentido. É lógico que no cantinho da unidade, na escolha do nome da unidade, grito de guerra e outros detalhes, a democracia não só é importante como vital. É o primeiro passo para já iniciar o processo de criar novos líderes, mesmo com 6 anos de idade aventureiros, já ao nível de líderes, região e departamentais. O grau de democracia se faz necessário, imprescindível e vital. Não poucas vezes, o diretor do clube de líderes, o regional e o departamental, vem a ter entre seus liderados elementos com o mesmo ou maior grau de conhecimento e experiência. Portanto, nestes casos, a democracia acaba sendo a soma das forças e experiências. Nesta situação, todos se ajudam, porque todos participaram das tomadas de decisões. Segundo, autocrático. Apesar de, à primeira vista, por definição, trazer uma certa antipatia, é útil também. Às vezes, muito útil essa forma de liderar. Liderar ou governar com total autoridade, sendo a palavra final, o tomador de decisões não é lá muito popular ou até antipopular, mas não é errado nem perverso se o líder estiver decidindo o melhor para o grupo, mesmo que este a princípio se oponha. Muita gente gosta e precisa ser liderada. Juvenis, adolescentes e crianças em especial valorizam muito mais o líder que manda, com autoridade e justiça, do que o líder bonzinho. O ponto forte na autocracia é a rapidez na tomada de decisões, fazendo desta forma de liderar a mais útil em casos de emergência e urgência. Imagine em um caso de acidente com vítima em situação grave. É vital que alguém lidere o socorro e resgate. Nesta hora, não dá para ser democrático e ouvir as opiniões dos líderes e das vítimas para então decidir como,
quando, onde e por quem começar. É vital ser autocrático. Em contrapartida, é a liderança por autocracia aquela que pode vir a gerar os maiores erros e, por conseguinte, as maiores oposições, ao invés de colaboração. Ao ser imposto que se fará pelo líder autoritário em caso de falha, erro ou insatisfação, a culpa é totalmente do líder. Portanto, podemos afirmar que essa forma de liderança é de risco. Este é o ponto fraco no líder autocrático. Pode perder sua liderança por um único erro, uma vez que se faz responsável por erros e acertos das ações dos seus liderados. Terceiro, laissez-faire. Esta é uma expressão da língua francesa usada para definir o líder do tipo vale tudo, o que os liderados querem. É aquela liderança, entre aspas, onde alguém em posição ou função de direção deixa cada um dos liderados fazerem o que bem entendem. Não se opõe a nenhuma ação ou direção que desejam tomar. Ponto forte, jamais criará oposição, uma vez que não se opõe. Se os liderados tiverem grande capacidade, conhecimento e experiência, é o tipo de liderança ideal. Cada um desenvolve algum tipo de benefício para o grupo e o líder laissez-faire só colhe os bons resultados de sua liderança. Na verdade, este é o ponto fraco. É uma situação quase utópica a descrita, uma vez que se não houver uma normativa imposta pelo líder, o que normalmente virá a acontecer é o oposto da liderança, anarquia. Neste tipo de liderança é muito difícil de conseguir resultados. Mas há momentos que é útil esse tipo de liderança, para estimular nos liderados sua criatividade, iniciativa e até mesmo despertar nos mesmos aqueles que têm potencial de liderança, contudo latente a agirem. Conclusão: qual é a melhor forma de liderar? Nenhuma das três, e todas as três. O bom líder é o que, na verdade, consegue sentir, tem o feeling, a cada momento de sua liderança, qual das três formas é a melhor a se aplicar naquele momento. Numa mesma reunião, atividade ou evento, é possível e proveitoso o líder alterar-se nas três formas citadas, de acordo com as circunstâncias. Exemplo: numa reunião de clube, você terá que ser autocrático para dar ordem unida. É impossível fazê-lo de outra forma. Logo em seguida, você poderá ser democrático para decidir as especialidades a serem desenvolvidas durante o próximo acampamento do clube, principalmente se você tiver estrategicamente elaborado de antemão uma lista com as possíveis de serem feitas, e deverá ser um líder laissez-faire na hora do cantinho da unidade, deixando que cada conselheiro tenha a oportunidade de se desenvolver em sua liderança frente ao seu grupo, a unidade, não interferindo durante a semana. É por esta razão que os conselheiros têm que ter treinamento prévio, e em caso de erros, os mesmos devem ser corrigidos a posteriori. Ser líder versus estar líder. Esta é uma relação ou ainda uma equação donde pode-se surgir dois resultados diametralmente antagônicos. Se bem aplicada, os esforços se multiplicam. Se não, se opõem e se anulam. Vira versus o que vem a ser isto? Vamos às explicações. Ser líder. Este é o chamado líder nato. Algumas pessoas que já nascem com o dom de liderar e influenciar outros a seguirem-no. Ainda na infância, nos primeiros contatos, algumas crianças já se despontam naturalmente como líderes. Na verdade, é um percentual muito pequeno, talvez 1 em cada 50 ou 100. Apesar disto, nem todos chegam a ser grandes líderes, por falta de apoio, condição, treinamento ou oportunidades. Possuem o dom, porém não sendo direcionado, canalizado propriamente, acabam desperdiçando ou usando erradamente. Este tipo de líder, o líder nato, ele é líder até mesmo não estando em posição de liderança, e muitas vezes sem ter qualquer tipo de treinamento ou preparo. São peritos em improvisar as saídas e soluções, onde às vezes os mais preparados ficam sem ação. Sabendo ser aproveitados pelos líderes, este vem a tornar-se os maiores auxílios ao líder, e podem vir a ser grandes líderes no futuro. O grande líder, sendo também o líder nato, consegue se bem aproveitado e treinado, influenciar, inspirar e mover por gerações. Por quê?
porque para ele, liderar não é um trabalho, é uma necessidade natural do seu caráter e comportamento. Ele é líder e está sempre pronto para tomar a frente e sair liderando, seja qual for o lugar, situação e até o grupo a ser liderado. Estar líder é a condição que alguns assumem, sendo ou não líderes nato, por imposição de um cargo ou situação. Um pai de família, por questão de situação, está em posição de liderar sua família, mesmo não sendo um líder. Muitas pessoas chegam a cargos de liderança por razões diversas, como mais tempo de casa, ter estudado sobre o assunto, indicação, parentesco e até por falta de opção, aquela que quem não tem cão, caça com gato. Não que isso seja de todo mal, pelo contrário, muitos grandes e eficientes líderes, não só na história, mas inclusive nas histórias bíblicas, não eram líderes, mas ao estarem líderes e se dedicarem a este trabalho, aventura-tarefa, obtiveram êxito. Quanto mais se falando de desbravadores, aonde a dedicação vem acompanhada de bênçãos de ninguém menos que Deus, Criador e mantenedor de todo o universo. Ao estar líder por qualquer uma das razões citadas ou outras quaisquer, entra em ação, então, o jogo, a relação-equação, ser líder versus estar líder. Não é porque alguém não é líder nato que não possa liderar. Ainda mais liderar sobre líderes natos. Ao ser colocado em posição de liderança e usando os seus liderados, inclusive e principalmente os líderes natos, sob seu comando e direção, pode conseguir resultados positivos, principalmente estando o líder associado ao poder de Deus. Não haverá nenhuma tarefa difícil ou impossível para este líder. Caso você não concorde com esta afirmação, dê uma conferida depois no capítulo 4, Missão Impossível, que você passará a acreditar que nenhuma obra é impossível. Nenhuma missão é difícil para alguém que venha a estar na liderança da obra de Deus. Qualquer pessoa, sendo líder ou estando líder, pode, em se falando de desbravadorismo, conseguir grandes êxitos em liderar. Bastam para tal buscar algumas qualidades, e estas servem para todos, os líderes natos ou não. Qualidades de um líder: empatia, simpatia. Vamos analisar essas duas qualidades por contraste. Empatia, o oposto é apatia, que significa uma pessoa apática, imóvel, inoperante. Não chama a atenção, não atrai os outros a si e jamais é capaz de motivar outros, influenciar e mover alguém, uma vez que a mesma não se move. Vejamos o exemplo bíblico de Paulo. Ninguém naquele tempo viajava tanto quanto Paulo, e mesmo depois de preso, ainda influenciava seus liderados a viajarem, o mova por todas as partes. Paulo dá um grande exemplo dessa qualidade de líder. Em cada lugar por onde passava, deixava vários seguidores da Igreja Apostólica, inspirados e motivados ao trabalho e com empatia, Paulo os encorajava e cita os mesmos sempre em suas cartas. Pode ler em todas as suas cartas, há sempre uma lista empática e por que não dizer também simpática de saudades, a cada um com uma palavra de motivação e incentivo. Veja, por exemplo, em Romanos 16, dos versos 1 ao 16, onde Paulo começa recomendando a irmã Febe como protetora, inclusive dele mesmo, e segue com cooperadores que arriscaram as próprias cabeças. Primícia de Cristo, Epeneto, parentes e companheiros atrás das grades, Andrônico e Júnias, que já eram apóstolos antes mesmo de Paulo, Maria, muito trabalhadora pelos romanos, o amigo do Senhor, Ampliato, amigos e cooperadores em Cristo Urbano e Estaques, parente Herodião e os da casa de Aristóbulo. Apesar de nomes estranhos, parece coisa do sul, as trabalhadoras do Senhor Trifena e Trofosa e também Pérside, o irmão e a mãe postiços, Rufo e sua mãe, e mais, dá-lhe nome estranho.
Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, os santos filólogos Júlia, Nereu e irmã Olimpas. Como você pode ver, a singela lista com 27 nomes, muitos deles estapafúrdios que ninguém colocaria nos seus filhos hoje, é uma prova da qualidade do líder Paulo, empatia e também pelas palavras de encorajamento individualizadas. Mostra a simpatia do líder apóstolo Paulo, servo de Deus e amigo de todos. Pessoas antipáticas, o oposto de simpáticas, o máximo que conseguem é inspirar e mover os outros para longe de si. Empatia e simpatia são qualidades indispensáveis num líder e têm que ser desenvolvidas e cultivadas a todo instante a cada dia. Estas qualidades de bom líder nos levam à próxima qualidade. Atenção. Esta é uma lei natural dos relacionamentos humanos. O tanto de atenção que você recebe de alguém é o mesmo que você dá. Ou seja, quanto mais atenção você dá a alguém, este retornará a mesma quantidade de atenção a você. Se você que é líder ou está em posição de liderança quer que seus liderados deem atenção a você e às suas ordens, comece você prestando atenção nos seus liderados, observando. Gaste tempo para conhecer detalhes peculiares, desejos e anseios pessoais de cada um. Participe também dos seus problemas. Mostre-se atento às suas atitudes e reações às ordens. Quer ganhar, por exemplo, o total e incondicional apoio de uma desbravadora liderada? Repare e comente sobre o seu novo penteado ou qualquer outro detalhe no visual. Você ganhou da desbravadora por um gesto de atenção, o apoio para qualquer atividade. Preste atenção nas capacidades naturais dos liderados, suas predileções e interesses. Comente isto com eles. Incentive e realce sempre os seus pontos fortes. O maior erro de um líder é gastar toda a sua atenção tentando corrigir os liderados naquilo que são fracos, ao invés de centrar a atenção em desenvolver em cada um primeiramente naquilo que ele tem de forte naturalmente. Pode ter certeza, se você começa fortalecendo os pontos fortes que você prestou atenção que seu liderado possui, ele mesmo tentará por si mesmo em atenção ao líder se superar naquilo que é ineficiente. Para desenvolver-se nesta qualidade importantíssima, você, líder, terá que também buscar se desenvolver na próxima qualidade de um bom líder, a saber, disposição. Isso requer força de vontade e disponibilidade do líder. Estar disposto a gastar tempo estudando e conhecendo seus liderados, sua vida, seus gostos, dificuldades, problemas, expectativas, desejos e etc. Esta é aquela disposição de andar a segunda milha. Grandes líderes são aqueles que não se contentam em fazer muito, sempre estão dispostos a fazer mais. Não querem somente fazer bem feito, querem fazer perfeito. Para tal, tem que estar disponível para ouvir. Este talvez seja o maior pecado de um líder, não se disponibilizar para ouvir as reclamações e principalmente as sugestões dos liderados. Derruba muito líder preparado e bem intencionado, levando-os ao fracasso e os liderados à desmotivação. O bom líder é o que se coloca à disposição dos seus liderados a fim de ouvir os comentários após uma atividade ou evento, independente se foi bom ou ruim. Esta disposição de enfrentar opiniões, inclusive sobre o próprio desempenho, faz com que o liderado passe a respeitar e amar o seu líder. Não quer dizer que o líder tenha que fazer ou acatar todas as sugestões, mas a disposição em ouvir, dando atenção, sendo simpático nos comentários quanto às sugestões já é suficiente para ganhar total apoio dos liderados. Pode ter certeza, acima de tudo, disposição para aceitar sugestões e aplicá-las, mesmo que estas não sejam do seu inteiro interesse. É o diferencial que qualifica um bom líder. Exemplo, após meses de campanhas e cansativos preparos para levar o clube ou a unidade ou a região ou o campo a um campori, talvez o que venha à mente do líder é contar os minutos que faltam para as férias. Mas vem alguém com uma sugestão, fazer uma festa para comemorar a participação no campori, ou quem sabe um outro acampamento a fim de pôr em prática algumas novidades aprendidas no campori. Por exemplo, uma competição, novos
novos corinhos, uma torre ou portal inovador e etc. Você pensa, a ideia é boa, mas haja disposição, não é mesmo? Ao aceitar uma sugestão, lembre-se de quem sugeriu. Será o primeiro a se matar para sua sugestão vir a dar certo. Se a sugestão for, portanto, a vontade e desejo dos liderados do grupo, você só terá que se disponibilizar para estar líder, uma vez que os interessados é que virão a ser líder nos esforços e trabalho. Lembre-se disto e seja um líder disposto. Esteja à disposição. Isto fará de você, sem dúvida, um bom líder. Preparo. Duas formas de preparo: o pessoal e o preparo para agir. Pessoal. Todo aquele que deseja vir a ser líder, liderar, tem que procurar preparar-se, estudar. Seja estudar sobre liderança, sobre relacionamentos, técnica de ensinar, preparo pessoal. Como liderança está relacionada a pessoas, e estas são dinâmicas ativas, modificando-se e movendo-se constantemente. Assim também, o preparo do líder para tal tem que ser constante. Você tem que estar sempre atualizado, através de leitura especializada, leitura em geral, leitura cultural e principalmente espiritual. Aquela resposta à sua dúvida ou dificuldade para enfrentar a situação de liderança. Deus quer dar a você, mas você tem que fazer a sua parte e buscar através da leitura da Bíblia. Só assim você estará sempre atualizado e sintonizado com os seus liderados. Você tem que estar sempre pronto para si mesmo, para então poder estar preparado para agir. Esta é a característica que faz de um líder um grande líder. Tenha sempre preparado algo novo para apresentar, mesmo que você não tenha nenhuma parte a apresentar. Leve algo preparado, estudado e pronto para fazer. Vou mais além. Leve também um plano B. Não faz mal que você não foi acionado. Você preparou um plano, ou melhor, 2, e não foi usado. Imagine o contrário. Você não preparou nada, não era sua responsabilidade, porém o responsável ou responsáveis não foram, ou acontece o imprevisto. Você é um líder e então alguém vem para você e te passa a peteca. Você vai sair com uma, não estou preparado. A peteca vai parecer batata quente na sua mão e você perdeu a chance e a oportunidade de mostrar que é líder, e provavelmente sua liderança será posta em dúvida pelos liderados, uma vez que para eles, líder é líder em toda e qualquer situação. A outra opção é bem melhor, estar preparado e não precisar agir, ao invés de ser colocado na fogueira e passar pelo vexame, para um líder de fugir da raia ali na frente dos liderados. Faça do preparo seu maior aliado em liderar. Você nunca terá nada a perder em estar sempre pronto. Conhecimento é uma bagagem, sempre necessária e que não pesa para carregar. Bom humor, otimismo. Você se preparou para um programa, tem plano A, plano B e até plano C. Está disposto a fazer o possível e o impossível para dar tudo certo. Buscou com seus liderados atentamente o que lhes interessava, o que lhes era simpático. Quem sabe, por exemplo, você preparou para dar aquela especialidade, um filme, uma projeção em multimídia e várias gravuras. Vai ser um arraso. É tudo que os liderados querem aprender. Chega na hora, ansiedade, e então acaba a luz. Nem filme, nem multimídia e nem sequer as gravuras, a luz de vela e lanterna. O que fazer? Entra em ação estas duas qualidades do líder, bom humor e otimismo. Aparentemente, catástrofe à vista, ou ainda a não vista, uma vez que no escuro não se enxerga nada. Primeiro passo, bom humor. Transforme a desgraça aparente em um momento engraçado. Afinal, as cenas hilárias e cômicas sempre partem de algum acontecimento ruim. Como exemplo, uma situação muito parecida, citada à especialidade de animais, de mamíferos, acabou se transformando numa não programada aula de estrelas, com direito a constelações. E até o alimento dos mamíferos observando a Via Láctea. Com bom humor, a aparentemente catástrofe transformou-se numa cômica e inesquecível introdução à especialidade de astronomia. Não só bom humor, mas otimismo, uma vez que era algo difícil começar o estudo pela observação, sem antes toda a parte teórica necessária. Mas para o otimista sempre dá ou vai dar certo.
Imagine-se na mesma situação. Se ao invés de levar com bom humor e otimismo, você decide que como não tem luz, não tem mais nada. O que ia acontecer aos liderados? Com certeza, além de perderem uma inesquecível aula de constelações mamíferas, iriam inventar algo para fazer, provavelmente bem menos útil que estudo das estrelas e constelações. Com bom humor, até as tarefas mais indesejáveis tornam-se mais fáceis de se executar. O otimismo é a alavanca que move os grandes obstáculos, duas características e qualidades que podem fazer qualquer líder transformar-se em um líder inesquecível. Pode crer. Perseverança. Mesmo tudo se apresentando do contra, você sabe que a tarefa ou atividade é o melhor a se fazer. Provavelmente será a única oportunidade para os liderados, mas requerer de todos, inclusive você, esforços dobrados, o que fazer? Desistir? Entra a impagável qualidade de um líder, perseverança. Já pensou Jesus desistindo de se entregar para a crucifixão porque um liderado é quem ia traí-lo e nem pedindo por 3 vezes os seus vices mais chegados não ajudaram-no a vigiar em oração no Getsêmani? É verdade que é um exemplo extremo, mas mostra que a perseverança é a maior qualidade do líder, assim como foi a do maior líder do universo, Jesus. E como num treinamento, um atleta corredor vai para os treinamentos todos os dias, já sabendo que vai enfrentar a pista de atletismo e com ela o suor, cansaço, falta de ar, dores musculares e a exaustão, mais persevera tendo em vista que lá na frente na competição poderá melhorar a sua marca, assim deve ser a atitude do bom líder. A cada reunião é como um treino. Vai ter que enfrentar todas as dificuldades, vai ter que suar a camisa. O objetivo não é ganhar dos outros, o objetivo é superar a si mesmo. O bom líder de desbravadores não deve procurar ser melhor que os outros, mas, como bom corredor, enfrentar cada reunião, dando o máximo de si mesmo a fim de melhorar a sua própria marca, seu tempo. Quanto a ganhar a corrida, a medalha, o troféu, é só perseverando. Quem sabe por anos que um líder de aventureiros ou desbravadores vai ver o resultado. Vai poder ver nos seus liderados aqueles que viraram gente por causa da sua perseverança e insistência em confiar que aquele menino ou menina ia dar certo. Mesmo que todos os outros dissessem o contrário, você, líder, decidiu enfrentar a toda a reunião, resistindo com os mesmos e então, no cansaço, você acabou ganhando a corrida, conquistando o prêmio. O coração de um pequeno para Cristo. Não tem medalha ou troféu melhor para o líder. Só a perseverança leva a resultados. Esta qualidade todo líder deve buscar ansiosamente a todo custo. Habilidades especiais. Estas vêm ao contrário que muita gente pensa. Por último, alguns imaginam que para serem grandes líderes, a pessoa já vem dotada de alguma habilidade ou dom extraordinário. Não são poucos os que acreditam que o bom líder é aquele que sabe assobiar e chupar cano enquanto dá um show de sapateado. Este é sem dúvida o maior erro. É verdade que dons, talentos e habilidades especiais podem ajudar, mas jamais são tão ou ainda mais importantes que as qualidades citadas anteriormente. Alguns creem não poderem ser bons líderes porque, por exemplo, não têm o dom de falar, não dominam a arte de falar em público. É certo que ajuda, mas não desqualifica ninguém a ser líder ou ainda grande líder. Basta se esmerar mais nas outras qualidades. Ser líder ou estar líder não é sinônimo de não largar o microfone. Você delega aos liderados as ações, como por exemplo, alguém que você, ao dar atenção, notou ter o dom da palavra, tarefa de falar. Você, como líder, instrui o que deve ser dito e ele executa. Talvez você gostaria de ter o dom de cantar, para se considerar um grande líder. Nada importante. Você lidera e delega essas tarefas aos liderados que têm o dom, e com bom humor, você só faz parte do coro, mesmo que meio desafinado. Alguns vão mais longe, acreditando que para serem um bom líder, tenham que ser
ou um super-homem ou mulher maravilha. Jamais erram, jamais se cansam e conseguem executar toda e qualquer missão. São invencíveis, assim como os exemplos citados. Este tipo de líder só existe mesmo na ficção. Você é líder não porque consegue sozinho carregar as barracas e mochilas dos seus 40 liderados, mas você é líder porque faz com que as barracas e mochilas sejam carregadas pelos seus 40 liderados. Você não tem que ser mais forte, você tem que ser o líder. Você tem atenção e disposição para saber distribuir as tarefas entre os liderados. Este é o seu forte. Alguns imaginam que tem que ter todas as especialidades para serem então grandes líderes. É muito bom que você, através do seu preparo, tenha um número considerável delas, mas você terá se mostrado como um grande líder se você conseguir trazer para os seus liderados grandes instrutores, cada um nas suas especialidades, muito mais que você mesmo ensinar a todas elas. Disposição para ir atrás de outros instrutores e com isso você também estará ampliando o seu preparo, juntamente com os seus liderados. Desta forma, você estará aumentando suas habilidades enquanto amplia também as qualidades de um bom líder. Liderar no desbravadorismo é, portanto, vamos, façamos, juntos conseguiremos e juntos nos céus habitaremos. Entra em ação agora o colaborador deste capítulo, um líder que é demais, o pastor Arthur Elias Marski. Essa matéria foi preparada por ele, o pastor Arthur Elias Marski, líder de coragem. Não há dúvida, todos queremos ser líderes competentes, eficientes e poderosos. No meu caso, faz mais de 2 décadas que estou procurando isto, e ainda não desisti. Creio que não estou sozinho nessa procura, pois com certeza você também está. Depois de todos estes longos anos de experiência e depois de ter lido muito sobre liderança, descobri uma coisa importante. Para ser líder de verdade é preciso ter coragem. A coragem realmente faz a diferença. Se fôssemos mais corajosos, certamente faríamos mais coisas para o clube, para a igreja e para Deus. Não teríamos medo do fracasso. Se você é igual a mim, que procura ser cada dia mais corajoso, é necessário possuir as 10 características de um líder de coragem. Aqui estão elas. 1. Coragem para pensar grande. Os líderes que diferenciam-se são os que sonham grande, disse Robert Frost. Alguns homens veem as coisas como são e dizem por quê. Sonho com coisas que nunca aconteceram e digo, por que não? 2. Coragem para possuir humildade. A presunção e a arrogância certamente destruirão o poder de qualquer pessoa que tentar liderar. A humildade respeita e aumenta as habilidades dos outros. 3. Coragem para dominar as mudanças. Ore sempre, ó Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as que posso e sabedoria para distingui-las. 4. Coragem para tomar decisões. Disse W.A. Peterson, decisão é o enfrentamento corajoso das questões. Saber que se elas não forem encaradas, os problemas permanecerão para sempre sem resposta. 5. Coragem para se comprometer. É o compromisso com a missão que nos dá poder. Podemos ter muitos talentos e habilidades, mas se não tivermos comprometimento com a salvação e serviço, seremos líderes fracos. 6. Coragem para viver vida ética. Os valores morais e bíblicos estão acima de qualquer desejo pessoal ou inclinação para o mal. Devemos nos espelhar na vida dos grandes líderes de Deus, José, Daniel, Moisés, Paulo e outros. 7. Coragem para resistir às pressões. Precisamos acreditar em nossa missão e saber para onde queremos chegar, para não sucumbirmos diante das críticas ou das pressões do grupo. Quem tem coragem vai em frente, não desiste. 8. Coragem para servir. Servir significa atender às necessidades, encontrar respostas e procurar resolver problemas dos outros com amor. O desejo de servir tem 1000 maneiras de se manifestar, escreveu Machado de Assis. 9. Coragem para ter responsabilidade.
É preciso ter coragem para assumir a responsabilidade pelas ações de seus desbravadores, tanto seus fracassos como seus sucessos, e também pelas suas próprias ações. 10. Coragem para assumir riscos. Correr riscos é indispensável para um líder. Mesmo com a possibilidade de sofrer dano ou prejuízo, o maior desafio do líder de Deus é: ouse o impossível em nome de Jesus. Corajosamente podemos declarar: com Deus faremos proezas.